Olá, olá, tudo bem com você? Sou Sofia Figueiró, neuropsicopedagoga, e estou aqui para mais um bate-papo com um convidado super especial, o Rafa Peixoto. Rafa, prazer em te receber aqui no nosso podcast Plenamente. Estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é o nosso livro, né? O nosso lançamento aí que vai acontecer dia 10 de outubro, dia 10 de agosto em São Paulo, né? A gente vai se encontrar lá. E eu estou muito feliz de ter você aqui comigo no Plenamente para mais um bate-papo. Oi, Sofia, muito bom dia a todos que estão assistindo. Eu que estou aqui muito honrado por duas coisas. Primeiro, fazer parte de um livro, uma obra tão importante, né? Dado aí os assuntos e todos esses sintomas que a gente vê aí na atualidade, né? E também de fazer parte aqui desse podcast maravilhoso com Plenamente, que tenho certeza que nós vamos trazer aqui juntos conteúdos bem bacanas. E eu vou trazer, claro, aqui o conteúdo sobre o meu capítulo. Muito bom, obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Rafa, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem você é, como você iniciou aí no mundo do desenvolvimento humano, né? Como foi que eu falo que esse é um bichinho que quando pega a gente é um caminho sem volta, né? Eu conheci o Rafa através do neurofeedback, em alguns cursos que nós fizemos juntos, e depois fui descobrir que ele também era hipnoterapeuta. E aí, gente, muitas coisas em comum, né? Então, conta pra gente, Rafa, quem é você e como você chegou, né, até essa profissão. Antes de começar, eu digo que a nossa amizade foi uma amizade hipnótica, porque eu lembro que a gente começou a conversar sobre o tema e aí não tem fim, né? Mas respondendo aqui a tua pergunta, né? Eu acho que muita gente que está aqui ouvindo, alguns me conhecem, outros não. Eu comecei bem lá atrás em uma área totalmente diferente, mas correlacionada hoje com a área de saúde mental. E vocês vão entender por quê mais adiante um pouquinho. Comecei na área de TI, Sofia. Eu sou graduado em TI, olha só. Me graduei em TI, trabalhei muito tempo no ambiente corporativo, seja na área... Fui mais para a área de telecom, trabalhei como engenheiro também, na função, né, formado em TI, mas também numa função da engenharia. Depois, aos poucos, fui migrando para a área de negócios. Aí começou a saga de foco em pessoas. Olha essa palavra aí, foco em desenvolvimento humano. E telecomunicações, sempre me comunicando, me preocupado sempre, né, em me comunicar, me expressar, depois que eu fiz uma especialização em gestão de projetos. E aí eu pude ver que hoje, em média, 76% dos projetos não vão para frente por conta da comunicação. Então, só estou trazendo as pecinhas do Lego aí para a gente ir montando e ver, ó, pessoas, comunicação, tecnologia, né? E até o momento que eu decidi mesmo, tá, ir para a área de pessoas, onde recebi uma grande oportunidade numa outra grande empresa de telecom a nível multinacional para trabalhar com gestão de pessoas dentro de uma área de marketing. Então, entrei nessa área, fiz um mestrado em marketing, comecei a me aprofundar ainda mais em buscar trazer expertise e performance para as pessoas que eram minhas lideradas, né, meus liderados ali. E eu comecei a dar mentoria. Olha que coisa bacana. Por indicação do próprio RH. Disseram, Rafa, vai dar mentoria, cara, porque você tem uma forma específica, muito peculiar de fazer gestão, e a gente quer trazer aqui para dentro da empresa e ver que você tem um potencial a mais aí. Aquilo ficou ruminando na minha cabeça, como se fosse ali uma sugestão hipnótica, né? Aí montei uma empresa, decidi largar o mundo corporativo, porque eu via uma outra oportunidade ali. Ou seja, prestar serviço para pessoas que trabalham no mundo corporativo também, óbvio, né? A gente sempre vê alguns ambientes são bem nervosos, que eu costumo dizer, financeiro, sim, telecom, entre outros. Aí comecei a especializar em neurociência, hipnose e programação neurolinguística também. Foi aonde eu comecei a incluir isso dentro da minha ainda era mentoria, e aí apaixonei. Fui picado pelo bichinho da psicologia, pelo bichinho da psicanálise, terapia. Hoje estou terminando psicologia, a graduação, então incluindo isso tudo para ser uma trilha bem certinha, né? E hoje eu estou aqui já há alguns 3, 4 anos com o meu consultório aqui em Petrópolis aberto, tá? E é onde eu atendo através da hipnose,
uso hipnose, mas hipnose, eu deixo claro, daqui a pouquinho a gente vai falar mais, não é terapia, é só uma ferramenta, né? Mas hoje eu faço terapia e dou palestras em empresas também sobre neurociência e inteligência emocional. Muito legal, Rafa, muito legal. Porque, assim, é muito difícil a gente ter esse olhar dentro do corporativo, né? Essa percepção. Eu sempre falo, eu dou muito consultoria para empresas também, eu sempre falo que a gente contrata pelo currículo e dispensa pelas competências emocionais, né? Então, a gente preparar essas pessoas para que elas tenham essas competências emocionais, para que elas tenham a flexibilidade emocional, tenham a capacidade de comunicação assertiva, é essencial, porque senão você tem uma... Eu falo besteira, tá? Eu sei que você é todo fino, mas eu não sou. Não, então posso desligar o modo fino aqui? Pode, por favor. A gente, às vezes, tem uma puta empresa com um monte de gente competente cognitivamente, nas suas áreas específicas, mas totalmente incompetentes emocionalmente. E aí, às vezes, as coisas não andam ou ficam com retrabalhos por conta de competições internas, por conta de os mimimis, né, que as pessoas que olham muito para a parte cognitiva não têm muita habilidade, normalmente, na maioria das vezes, nessa área de segurança pessoal mesmo, de desenvolvimento de comunicação e tal. São áreas essenciais para se complementarem, né? A gente precisa ter essas duas coisas muito bem desenvolvidas para que as coisas possam fluir com mais leveza, mais facilidade, mais assertividade. É incrível, acho fantástico o seu trabalho, assim. E é raro uma pessoa que vem do mundo corporativo, né, sai do outro lado e vem para esse. É muito legal, precisa de muita sensibilidade para fazer essa trajetória. Parabéns. Obrigado, Sofia. E não foi nada planejado, foi tudo indo assim por acaso. E hoje eu vejo, quando eu olho para trás, eu tive muita sorte por ter começado na área tecnológica, porque hoje, com neurofeedback, a gente vê TDCS, são técnicas que são muito tecnológicas, né? E a tecnologia, se a gente analisar hoje, é o que nos faz ir para frente, evoluir, né? Exato. Então, ela está muito atrelada aí a um grande propulsor dentro da área da saúde mental, que é a área ao qual eu tenho como pilar principal. É muito bom. Eu tô finalizando biomedicina, estou no último semestre. Ontem eu fui na faculdade conversar com a minha coordenadora por conta do meu estágio, porque aqui na minha cidade eu não tenho nenhum lugar que eu possa fazer um estágio em biotecnologia, que é a área que eu quero. Só que eles oferecem isso no currículo do curso. Então eu falei para elas, eu não quero saber, é problema seu. Tá lá, tá escrito que vocês oferecem, eu quero fazer, se vira. Eu não vou fazer. Ela não faz em estética. Falei, moça, eu tenho visão monocular. Imagina eu fazer um botox em alguém, a pessoa vai sair igual o Cerveró. Muito bom. Falei para ela, eu não quero estética, dá licença. Eu fiz a faculdade só por causa da biotecnologia, que eu quero me especializar nessa área. A cereja do bolo, o bolo de cereja vem sem cereja? Nada contra quem faz estética. Eu adoro, vivo fazendo meus botox, não é sobre isso. Mas comigo não tem nada a ver. Falei, moça, eu tenho visão monocular, eu não tenho visão de profundidade. Imagina eu fazendo um preenchedor, um botox numa pessoa. Não ia dar certo, não, hein? A mulher ficou assim, olhando pra minha cara, tipo, que mulher louca. Falei, se vira que eu quero um estágio num hospital, eu quero fazer eletroencefalograma. Sim, quero fazer ressonância magnética, eu tive essa matéria, eu tenho isso na grade do meu curso, eu quero fazer isso. Não vou aceitar outra coisa. Exato. Enfim, estou quebrando o pau lá com a faculdade, mas eles vão ter que resolver, porque não tem como. Mas é esse comportamento que eu costumo dizer que é um comportamento disruptivo, né? A gente sai um pouquinho desse padrão de aceitar tudo, né? O brasileiro aceita muito, né? Demais, se a gente fizer uma analogia, não generalizando. Não, e eu fico impressionada. E assim, lógico, eu não briguei com ela, eu levei para o esportivo, eu fiz uma piada, né? Comecei a descontrair e falei, moça, olha, isso não é um problema meu, isso é um problema da faculdade. Nem seu, falei para ela ainda. Nem meu, nem seu. Isso é um problema da instituição. Procura quem você precisa procurar, faz o que você precisa fazer, mas a instituição precisa resolver. Está aqui que vocês oferecem essa possibilidade. Exato. Então, eu quero. Ela, não, mas aqui em Campo Grande não tem. Eu falei, então, mas aonde está escrito? Dá teu jeito. Tratem de fazer um convênio com um hospital, com uma clínica, com... Isso não é problema meu.
Então, Sim, eu sim. só espero saber que dia que eu vou começar e aonde que eu vou começar o meu estágio, porque eu não vou aceitar outra coisa. Porque senão vira uma propaganda Simples, enganosa, né? né, Sofia? Sim, sim. Eu falei para ela, não, nós vamos conseguir resolver aqui Uhum. extrajudicialmente. Eu não vou precisar fazer o que eu posso fazer, né? Mas eu Exato. preciso que você se empenhe. E é engraçado porque, assim, no momento que eu brinquei com o problema, Uhum. ela viu que eu não estava ali para brigar, mas que ela teria Exato. que resolver, entendeu? Então, a gente tem esse conhecimento dessas habilidades socioemocionais e emocionais mesmo, né? Da neurociência, de entender como o nosso cérebro funciona, como a pessoa vai receber informação, quais os gatilhos que isso pode levar nela, é uma ferramenta poderosíssima. Eu tenho algumas amigas que falam para mim, quando eu tenho um problema, a primeira coisa que eu penso é em te ligar para Uhum. resolver. E algumas ligam. Aí eu falo, agenda uma sessão, R$ 600 no Pix, e aí a gente conversa. Exatamente isso. Gente, não, mas vamos sair para tomar um chopp. Eu falo, tomar chopp eu não falo de problema, meu filho. Quero falar de coisa boa. É verdade. Tomando chopp, você vai ativar outras áreas do cérebro e vai Não, vir por problema. favor. Não, é muito legal, assim, a gente aprende a se posicionar. Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Opa, eu Sim, liguei a você legenda aqui sem querer. Opa! E você tocou num ponto que é um ponto muito chave, inclusive, para o capítulo do livro, né? Esse livro maravilhoso, aonde eu pude, essa semana, que eu vi que tem tanto ouro ali, né? Eu acabei vendo mais profundamente o currículo de cada coautor. Eu falei assim, como é que a Sofia conseguiu reunir essa... Ali é uma banca examinadora, praticamente, né? Um currículo Porque... incrível de todos os palestrantes, todos os Sim. escritores, né? Parabéns para você, também parabéns para todas as pessoas que participaram ali, que eu pude ver um pouquinho dos temas, né? O livro tá chegando, o lançamento tá vindo aí. Então, é nessa área que eu pude contribuir com essa minha parte da hipnose no tratamento do TDAH, né? A gente vê essa questão que você trouxe agora sobre inteligência emocional, né? Quando é que eu uso a inteligência e quando é que eu uso o emocional e quando eu tenho que equilibrar esses dois, né? Que é o mundo ideal. Mas esse equilíbrio, essa balança é mais forçada para... Ela tende mais para o emocional, né? Eu falo que o ser humano não é um ser racional, igual todo mundo pensa. Eu não sei quem deu esse nome para o ser humano de falar que é o animal racional, porque é o homem mais irracional que eu conheço. Porque os animais que não são racionais, né? Eles sabem exatamente o que eles precisam fazer com os instintos deles. Exato. Eles sentem um impulso, eles conseguem modular aquilo e fazer aquilo de uma forma assertiva. Exato. Perfeitamente. O ser humano é o único que não sabe fazer isso. Exatamente. Né? Ele acha que ele usa a razão, mas a razão dele, a mente, está sempre mentindo para a gente. E quem está tomando as decisões é a mente inconsciente. Então, se a gente não tem esse conhecimento, essa assertividade, de entender que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Interfere junto, a gente não muda o nosso olhar em relação às nossas atitudes, né? Eu queria, Rafa, que você falasse um pouquinho sobre as estratégias que você colocou no seu texto. Eu achei seu texto muito interessante, eu gostei demais. Falou muito comigo, eu me vi muito ali, e eu queria que você contasse um pouquinho a abordagem que você colocou, como você, com a sua experiência, né, já há tantos anos aí atendendo, com certeza já deve ter atendido muitos casos de pessoas com TDAH, né? Conta um pouquinho sobre como você escolheu esse tema e o que você colocou no seu capítulo. Bacana. Esse capítulo, eu costumo dizer que é o coraçãozinho ali da terapia, né? Do meu processo terapêutico, que hoje eu coloco o nome carinhosamente de terapia breve, né? A gente está num mundo cada vez mais acelerado, e não é só por vontade, às vezes, das pessoas. A gente vê que nós temos um aparato tecnológico, informações muito mais precisas do que se tinha lá nos primórdios, né, da terapia. Então, é um processo que tem que sofrer uma atualização, e em algumas áreas sofre mais atualização, outra menos, e com essa atualização o processo fica mais rápido, né, mais moderno. E quando eu trouxe ali todo o conteúdo do capítulo, que é o capítulo que fala sobre hipnose no tratamento do TDAH, o que eu busquei entregar em uma linguagem
o mais lúdica possível, né? Não é um contexto tão técnico, porque eu digo que o grande problema hoje, que eu vejo uma barreira muito grande, nós temos excelentes neurocientistas, nós temos excelentes profissionais, mas a gente precisa começar a falar a linguagem de quem está dentro de casa, da dona de casa que tem lá o seu filho com algumas características ou sintomas do próprio TDAH e que ela se identifica ali, nossa, eu vou fazer um exame, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar seja um psicólogo, um neurologista, o que for, mas preciso ter essa necessidade e identificar essa necessidade através justamente de instrumentos como esse livro. Então, a linguagem que a gente buscou ali entregar, né, é uma linguagem mais acessível possível, tá? Quando eu trouxe o tema hipnose, é um tema super novo, quando a gente fala sobre TDAH e hipnose, tá? A hipnose não é tão novo assim, Rafa, mas no tratamento de TDAH é muito novo. Bem inovador mesmo. Se você olhar ainda na principal plataforma neurocientífica, né, ou científica, falando de uma maneira geral, PubMed, a gente vê lá que tem poucos artigos publicados. A gente pode enumerar aí em menos de 2 mãos ali, menos de 10 artigos, onde a gente vê resultados, mas ainda numa fase muito incipiente. Só que uma palavra que eu disse agora que é muito importante, resultado. Porque quando a gente olha e adentra no mundo científico, né, vem muito aquela ideia de teorizar, de teoria, mas se a gente analisar bem, o mundo científico ele é mais prática no início e depois teoria. Exatamente, porque precisa primeiro testar para poder depois desenvolver uma tese. Exato, e aí quando você começa a testar, identificar as mudanças e ver que funciona, e aí sim você vai descobrir o porquê funciona, na maioria dos casos é sempre assim, né? Todos os tratamentos, e por isso que são achados, muitas das vezes, achados que é por acaso, né? Você vai por uma linha... Não só nos tratamentos, medicamentos, muitas coisas vão assim, acontecem por acaso, começa a testar, ver que começou a ter efeito aí, que vão procurar o porquê, né? Exato. E exatamente o que você falou, a gente começa numa linha, termina em outra. E a hipnose foi exatamente dessa forma. Porque eu vinha fazendo tratamento, seja com adultos ou mesmo crianças, né? E eu costumo dizer que quando a gente fala de cérebro emocional, a gente está falando mais de um cérebro infantil, independente da idade da pessoa, do que um cérebro propriamente dito ali racional, né? Eu vi que durante os meus tratamentos que as pessoas procuravam de desatenção, isso eu estou me referindo às queixas das mamães e os papais, tá? Em relação aos seus filhos. Meu filho está desatento, meu filho está muito ansioso, ele está num estado de irritabilidade muito grande com o tutor no colégio, justamente porque ele senta lá atrás e às vezes ele perde o bonde, né? A gente brinca, né? Vou começar a ser informal aqui, pega o bonde andando, né? E eu sou TDAH, olha que legal, que legal. Eu também, eu acho que no livro só tem TDAH escrevendo. Só tem TDAH ali, só tem TDAH. E livro de TDAH é aquilo, você começa a planejar ele 2 anos antes, mas a gente começa a escrever 1 mês antes. É uma característica nossa, TDAH. Hein? E a gente tem que controlar essas coisas. Então, isso também vinha. Os pais reclamando, nossa, meu filho recebe um trabalho para fazer, 1 semana antes ele deixa para fazer no dia anterior. O que é isso? É ansiedade? E aí, quando começou a fazer um estudo mais centrado no TDAH, e eu comecei a incluir a hipnose no tratamento de crianças e também adultos, né, com TDAH, eu comecei a ver resultados. Resultados muito em função de quê? O TDAH muito se fala de desatento, né? E a gente vê que o cérebro, comportamento, às vezes, TDAH, eu como TDAH, eu tenho o H maiúsculo. Eu quero estar atento em tudo. E aí a impressão de quem está de fora é que eu sou desatento. Desatento, exatamente. Até no mapeamento cerebral, com o neurofeedback, a gente consegue ver que é uma hiperativação das ondas elétricas, não é uma hipoativação. Então, funciona tanto e tão rápido que o nosso corpo não dá conta de acompanhar a velocidade da sinapse elétrica.
Exatamente. E aí, quando isso acontece, a gente tem um desgaste de energia maior. Então, quem estuda, por exemplo, na parte da tarde, eu sempre estudei à tarde. E durante os meus empregos, eu tive uma sorte, não sei se foi intuitiva essa sorte, que eu sempre peguei mais tarde no trabalho. Ou seja, pegava às vezes 10 horas, 9h30, 10 horas. Então, eu nunca gostei de levantar cedo. É uma tortura. É uma tortura. Mas eu percebia que quando eu levantava mais cedo, chegava à tarde, eu estava exausto. À noite, então, acabado. E aí se praticou alguma atividade física, então, que aí une a parte motora e ainda a psíquica, né, seja no lado emocional ou cognitivo, eu estou ali, no final do dia, não sou ninguém. E eu comecei a perceber essas mesmas características nas crianças que eu atendia. E quando eu comecei a correlacionar e adentrar mais nesse tema, eu falei assim, gente, eles não têm só ansiedade ou não têm um problema que está relacionado também a só a TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, seja por uma separação dos pais, que acontece muito isso, né? Ou outros transtornos. A gente vê aqui um TDAHzinho muito claro. Então, vamos fazer o que você falou, um eletroencefalograma, vamos fazer um mapeamento desse cérebro, vamos enviar essa criança para o neurologista, o psiquiatra, ou o psicólogo fazer as análises psicométricas, né? Vamos, para ter assertividade também, Sofia. Porque hoje, o que eu vejo de diagnósticos, que são diagnósticos, muitas das vezes, não bem fundamentados, e o TDAH, vale a gente trazer esse tema aqui, é algo que, eu também sou TDAH, como se fosse realmente um superpoder, e todo mundo quer ser, né? Eu é que sei, desafio que é. É um desafio. É claro que no meio desse desafio, o soldado bom, que eu costumo dizer, é aquele que vai para a guerra, é o que volta com umas cicatrizes, mas ele se torna muito bom. Então eu digo que o TDAH ele tem seus méritos, mas ele passa por algumas guerras. Sim, é desafiador. É muito desafiador. E quando ele volta dessas guerras, ele volta muito mais preparado. Quando ele sabe controlar ali o hiperfoco dele, que é o grande nome, né, nesse contexto, ele começa a ler um livro, ele vai até a hora que for e entendendo, com foco. Né? Então, abro aspas, um superpoder, fecho aspas, né, para a gente tentar cenarizar aqui num ambiente mais lúdico. Então, o que a hipnose ela propicia dentro desse contexto do TDAH? A gente vê o seguinte, a hipnose ela traz um estado de foco, atenção e trabalha muito com a imaginação. Costumo dizer que hipnose ela tem esse nome, mas não deveria ter. Esse é o grande problema. Né? Eu concordo com você. A gente vê de hipo, sono, noise, ação e profundo, né? Processo profundo, você olha e fala, mas não tem nada a ver com essa questão de o que a gente vê hoje, de trabalhar com a imaginação, de trabalhar com as emoções, né? Em busca de emoções e memórias ali reprimidas, e não bate muito, mas já é uma literatura que está aí já há mais de 200 anos com esse nome, e mudar isso agora é muita guerra para pouca vitória. Então, vamos criar não vale o esforço. Não vale o esforço. Então, a hipnose, ela traz como benefício que centrar essa pessoa. Ela traz o benefício de trazer o quê? Identificar também outros sintomas que a gente chama dentro do mundo psicoterapêutico de comorbidades. A gente tem uma pessoa que às vezes tem TDAH, ela também desenvolve uma ansiedade. Porque imagina um estudante, um aluno ali na sala de aula que tem um problema de déficit de atenção, né, uma característica, eu não gosto de usar muito esse nome problema, mas uma característica do TDAH, e aí ele está sentado lá atrás, onde ele precisava estar na primeira fila para focar e ter atenção. E ele lá atrás ele se torna dispersivo, porque tudo vai querer chamar atenção e o cérebro dele vai estar querendo prestar atenção em tudo. É na caneta que cai no chão, é no amiguinho que acabou de entrar na sala, abriu a porta. E tem o outro que é o TDA, né? Que o TDA já é aquele que muito fica desatento mesmo num conceito de comportamento. O professor está falando, ele está desenhando estrelinha no caderno ali. Né? Eu via muito isso. E aí, quando a gente traz a hipnose, a gente traz um treinamento. E eu gosto de trazer esse termo, né? Treinamento, educação mental, para que esse indivíduo, né, essa criança, seja ela uma criança, um adolescente, um adulto, ele consiga o quê?
trabalhar com esse cérebro de forma que ele traga um maior controle, mesmo que seja um controle para uma criança meio que automático, que a criança até os 12 anos ela é muito automatizada, ainda não tem algumas áreas desenvolvidas no cérebro e áreas executivas que a gente chama, né, que trabalha muito essa questão do sistema inibitório. E na criança, não. Quando a gente olha isso e contrasta com a hipnose, eu pensei, uau, é uma ferramenta que pode trazer valor para o processo terapêutico. Agora, eu gosto muito de deixar claro que não é uma solução, é mais uma ferramenta para o tratamento de um transtorno que está em voga, que está em estudo constante. Perfeito, é isso mesmo. Porque muitas das vezes os pais chegam e dizem, Rafa, eu vi lá terapia breve ou seu processo de terapia continuada, que é o semanal, né? Mas a gente traz hipnose também, mas num contexto mais estendido, digamos assim, e as pessoas dizem, eu vi que isso dá para curar. Eu falei assim, não, vamos riscar essa palavra cura, porque não tem cura. não tem cura ainda, né? E a gente ainda está muito longe disso. Então, quando a gente olha essa palavrinha, eu digo, calma, eu só sou uma fatia da pizza que o seu filho vai ter que digerir toda semana. Você vai ter que levar ele em outros especialistas também, para que a gente consiga, numa análise multifacetada, né, seja através de um psiquiatra, um neurologista, o que for, para a gente conseguir um psicopedagogo. A gente tem aí uma pluralidade de profissionais que podem contribuir para arrefecer, amenizar os sintomas do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade. Então, a hipnose entra muito nesse contexto de trazer esse centramento. E quando as pessoas sempre dizem o seguinte, Sofia, mas qual é a diferença entre um processo hipnótico, né, a hipnose e meditação? Será que ensinar meu filho a meditar também ajuda? Ajuda, tudo ajuda. A hipnose ela é mais profunda. A hipnose ela é um processo mais dinâmico do que um processo de mindfulness, né, que é uma das práticas de meditação que eu gosto muito e pratico, e que me ajuda bastante. Mas eu também uso muito a auto-hipnose. E o que eu ensino essas crianças é a realizar o quê? Auto-hipnose. Perfeito. Nossa, eu uso em mim também, eu aplico muito em mim. Tipo, momentos em que eu tenho... É porque quando a gente está disposta a se observar, a gente consegue identificar os gatilhos que vão fazer a gente ficar disperso, ficar hiperativo, principalmente no meu caso, o que eu acho que eu tenho mais fragilidade é em relação ao controle inibitório. Pensa uma pessoa para fazer merda que nem eu. Você não tem noção. Agora eu estou mais regulada porque neurofeedback, TDCS, terapia e tudo, e mindfulness, e o processo mesmo de autoconhecimento que a gente se propõe, né? Já há alguns anos. Então, hoje, nossa, eu estou plena, em compensação com a Sofia da adolescência, da infância, que coitada da minha mãe. Eu falo, gente, e minha mãe falava assim para mim, você ainda vai ter uma filha igual a você vai ver o que eu estou passando. Olha. Eu tive, ainda bem que ela é mais controlada, misturou com o pai, e aí a bichinha é de boa. Mas eu dei muito trabalho para minha mãe por conta dessa questão de controle inibitório. Tipo assim, roubava carro, saía à noite, levantava, esperava todo mundo dormir, saía de madrugada andando a pé. Não, eu era o cross, você não tem noção. Tanto é que com 16 anos eu já me casei e fiquei grávida. E assim, decidi, fazia, minha mãe ficava louca, eu queria casar. Eu tinha 16 anos, minha mãe falava, minha filha, você não sabe o que é casamento, pelo amor de Deus. Não, eu quero casar. Não deixou eu casar, fui lá, engravidei para poder casar. Olha o grau da pessoa. Então, não tinha controle racional, inibitório nenhum. Foco na escola, nunca tive, sempre dei muito trabalho para estudar. Então, assim, o meu TDAH, ele é com hiperatividade, eu não deixava as pessoas falar, ainda não deixo, né? Eu sempre interrompo. Eu tento. Eu sempre tive a curiosidade dos TDAH fazendo aqui, conversando, né? A gente está indo bem. Estamos indo bem. Tô aqui comendo as unhas. Estamos bem. Não, brincadeira. Eu já me regulei muito, assim. Eu vejo, é muito engraçado. Mas, o que eu ia te dizer? A auto-hipnose e esse processo de
treinar essa capacidade, essa habilidade de se autorregular, eu acho que é a grande chave de todo o processo. Por quê? Quando eu, por exemplo, né, eu trabalho com várias coisas aqui, eu tenho pacientes que eu faço, quando um TDAH assim, com hiperatividade, algo mais severo, eu faço primeiro TDCS, que daí eu melhoro o potencial de ação do cérebro, daí eu vou com o paciente para o neurofeedback, faz o treino de concentração, sei lá qual for o programa dele daquele dia, e aí ele fica, ok, perfeito para aprendizagem. Geralmente, quando faz mais terapias, eu peço para vir fazer isso antes de ir para fono, antes de ir para psicopedagoga, porque daí a gente dá um suporte para o cérebro ter uma performance melhor de aprendizagem. Mas isso é fácil, porque você está ali regulando de fora para dentro. Ok. Ensinar a se regular de dentro para fora é o mais desafiador. Que é o que eu acho, o que eu acredito que a hipnose faça. E a auto-hipnose faz. Eu uso muito em mim. Para conversar com meu marido, então, meu Deus, eu faço aquele trabalho mental assim, para eu poder ser clara na informação. Porque uma das questões do TDAH é de quando ele não está falando de um assunto que é o hiperfoco dele, que ele domina, não ter muita clareza na forma de se comunicar. E eu tenho ainda um agravante que meu marido é autista. Olha. Moderado, não é nem leve. Então, Então, ele tem aquela questão de tem que ser literal, eu não posso dar exemplo de figura de linguagem. Se eu combinar com ele, olha, é 5 horas. Se eu chegar 5:01, para ele aconteceu alguma coisa. Não é nem que ele fica bravo porque eu atrasei, ele já começa a pensar que aconteceu alguma coisa. Então, assim, é complicado. Então, imagina o desafio que é e 2 filhos TDAH. Eu tenho olha 4, só. Né? Você está ajudando o mundo aí, hein? O mais velho é com hiperatividade e o segundo é sem hiperatividade, é só desatento. Olha. Então, eu uso muito essa ferramenta para poder lidar com tudo isso, fora as questões, né, de clínica e tudo. Então, a auto-hipnose, essa autorregulação de dentro para fora, realmente é fantástico, fantástico mesmo. É fantástico. E os resultados são muito aparentes, né? Porque você faz um processo terapêutico hoje de uma criança, por exemplo, hoje 45 minutos, um adulto às vezes 2, 3, 4 horas. Já tive pacientes, né? Foi uma só, se ela estiver vendo, ela vai saber que é. 6 horas de terapia. Meu Deus! 6 horas. Mas hipnótico? Em processo hipnótico. E a gente, falei com ela, ó, se você tiver disposição, a gente só sai daqui quando tiver 100%. Ela, tá bom, Rafa, tá 90%. Falei, não, 90% não funciona. Você não me pagou 90%, você me pagou 100%, e eu quero entregar 100% para você. Ficamos 6 horas. Na criança já é diferente, porque a criança, ela tem, a gente às vezes até confunde e diz, mas criança é hipnotizável, Rafa? Eu falei, todo mundo é hipnotizável, e a criança é muito mais suscetível. Porque a criança ela tem esse sentido de imaginação, ainda não tem as áreas inibidoras ali, os circuitos ainda lógicos e executivos ainda estão em construção. Então, ela é muito mais instintiva do que uma pessoa racional. A partir dos 10, 12 anos, que começa a construir algumas áreas no cérebro, logo aqui atrás da testa, para não ficar falando nomes científicos aqui, mas a gente tem algumas áreas aqui que são áreas executivas, e essas áreas começam a ficar mais proeminentes depois dos 12 anos. Então, você vê até um comportamento que eu brinco com os pais, eu digo, até os 10, 12 anos, ele vai procurar o quê? Proteção e identificação, vai ficar debaixo da aba do papai e da mamãe. Mas depois dessa idade, ela já começa a raciocinar e identificar o que ela gosta, o que ela quer, ela começa a planejar futuro. Quem eu vou chamar para minha festinha de 15 anos? Qual é o clã que eu pertenço? Aí começa a afastar dos pais e achar os pais careta, achar os adultos mais careta e se identificar com um grupinho. Então, começar a construir a personalidade, assim, né? Quem ela é de verdade, não a personalidade, mas as escolhas pessoais mesmo, né? Isso, e a personalidade. E uma coisa também que é legal, que até os 12 anos, 10, 12 anos, a criança não tem as crenças de bloqueio e de rejeição. Então, por exemplo, hipnose não funciona, isso aí é coisa de maluco, eu não vou fazer terapia. Então, enquanto é criança, a criança está muito mais disponível, muito mais aberta, com uma permissão muito maior para entrar no processo, né? Então, eu acredito que isso também faça com que seja mais rápido e mais efetivo.
Sim, sim, isso é comprovado cientificamente, né? Quando a gente faz um processo hipnótico e muitos dos pais falam, mas meu filho vai ficar fora de si, ele vai para Nárnia e ele volta, fica tranquilo, se ele for, ele volta, mas não vai não, tá? Sinto muito te dizer, mas é como se fosse, teve uma senhora de 68 anos, ó, ela trouxe uma explicação muito lúdica e fácil de entender o que é o processo hipnótico na terapia que eu utilizo aqui. Ela diz, Rafa, você me fez lembrar, a palavra que ela disse foi a meninice, né? Quanto tempo não escuto? Você fez lembrar a minha meninice. Porque antigamente a gente tinha radionovela. Não era televisão. Era um radinho de madeira que tinha 2 botões, não existia FM, era só AM e liga e desliga. Então, o que eu fazia com esse rádio? O meu entretenimento, às vezes, era parar, sentar na minha poltroninha e fechar os olhos e escutar ali ou o rádio, ou a minha oração, ou a minha novela. Aí eu falei assim, ela, você me lembra a novela. Aí eu, tá, continua que vai desenvolvendo aí. Ela, você tem uma poltrona linda no seu consultório. Eu sento ali. Me lembra esse momento de tranquilidade onde eu fazia isso. Eu fechava os olhos, ligava ali na minha novela, sintonizava, melhor dizendo, e ficava escutando o locutor. Então ele dizia, vinha com as frases, nossa, Alfredo chegou na sala, e ela dizia, nossa, esse Alfredo ele tem que ser preso porque ele está tentando separar o João e Maria, agora João e Maria estão na praça, e ela ia imaginando aquilo. E as emoções vinham e vêm, né? As emoções e as memórias estão muito juntas ali, não só fisicamente no cérebro, né? Mas também em questões nos registros funcionais. Então, quando a gente olha esse processo, é basicamente isso. Exatamente. A criança, ela vem, senta na poltrona, dependendo da idade, né? Porque tem criança muito novinha que não tem essa... Aí a gente tem que rebolar de outras formas, né? Mas quando ela tem ali já seus 8, 10 anos, senta na poltrona, fecha os olhinhos para escutar o locutor Rafa Peixoto aqui contar a sua novela. E essa novela é uma novela terapêutica, onde ela também atua, tá? Então, ela é simplesmente isso. A criança, ela está ali o tempo todo acordada, né? Ela está o tempo todo ali muito dispersa e muito concentrada, melhor dizendo, e pouco dispersa, ela está concentrada numa linha de raciocínio. Ela está concentrada numa imaginação construtiva. E o que a gente faz com essa imaginação? A gente sabe que quando uma pessoa está num processo hipnótico, qualquer sugestão é muito bem-vinda. E é muito bem-vinda mesmo. É igual aquela musiquinha sertaneja que é chiclete, que a gente escuta uma vez, está dirigindo e escuta sempre, né? É a mesma coisa, só que gruda. E o que a gente faz é grudar coisas boas, que vão gerar comportamentos seletivos, comportamentos mais adequados para que ela consiga o quê? Controlar, gerenciar, dirigir essa maquininha chamada cérebro. E, ao mesmo tempo, ela vai dirigir o seu comportamento. Ela vai se tornar mais atenta no colégio. A gente cria alguns gatilhos mentais. Olha, toda vez que você estalar seu dedo ou tocar numa parte do seu corpo, você ganha um superpoder de concentração. Você vai ficar mais inteligente. E isso, para a criança, vai entrando ali no cérebro dela, que chega uma hora que ela, às vezes, está na sala de aula e ela faz isso. E depois vem para o consultório e diz, tio, deu certo. Funcionou. Eu tirei 9,5 em matemática, e quando você vê com o comportamento anterior a 7, às vezes 6,5, 7, 8, ganhava até presente com isso, né? Recompensa. Mas quando você estimula, e aí vem o que você falou, Sofia, que é muito importante, olha o que eu acabei de dizer também. Ela tirou um 8, o pai e a mãe vão e dão um presente para ela. É uma recompensa externa. Externa. A hipnose traz uma recompensa interna. É ela chegar na sala de aula e dizer e ter esse comportamento. Eu vou instalar o meu subconsciente, ou o meu superpoder. E aí ela vai estar e só presta atenção na aula. E ela sai dali. O resultado disso é claro que vai ser positivo. E aí ela diz, nossa, eu tenho o poder de controlar os meus poderes. Na linguagem infantil. Né? Então, quando você começa a trazer toda essa técnica e isso gera resultado, uau, você tem um arcabouço de possibilidades para suportar outras técnicas, como neurofeedback, TDCS, entre outras. E aí sim, você tem resultados que, será que meu filho ainda tem TDAH? Ele tem TDAH, só que agora é controlado. Ele continua agora, antes ele estava no carona, agora ele está no banco do motorista.
Ele sabe o que ele tem que fazer. Exatamente. Nossa, muito bom, Rafa, muito bom mesmo. E eu achei assim, a minha preocupação como coordenadora do livro foi que os autores entendessem que a gente precisava de uma linguagem simples para que toda e qualquer pessoa que se interessasse por esse tema pudesse ler o livro e encontrar ferramentas que ela pudesse utilizar, que fizesse sentido para ela. A ideia do livro, desde o começo, não foi ser um livro para especialistas. Não, a ideia do livro era que tivesse uma literatura acessível para qualquer pessoa, porque a gente tem muito pouco material sobre TDAH, quanto mais com uma linguagem simples, né? Então, assim, a forma como você colocou ficou muito lúdica, ficou muito clara, ficou leve, uma leitura gostosa, e atingiu super mais do que o objetivo, né? Ficou incrível. Eu sabia que ia ficar, né, Rafa? Porque, assim, eu já sabia o seu potencial, né? Até pela sua habilidade de comunicação, né? Eu tinha certeza que ia ser incrível. Falando em comunicação, deixa eu te perguntar, você ainda tem seu programa na TV? Tenho um programa chamado A Mente que Aprende. Acompanhar. E olha que momento propício, né? Eu costumo dizer que o universo às vezes conspira, né, a nosso favor quando a gente está alinhado. Só que as pessoas esquecem que o universo somos nós, está aqui dentro esse universo. Aí a gente coloca, prefere até dar os louros, né, para esse universo, mas somos nós que fazemos acontecer as coisas. O programa se chama A Mente que Aprende. Tá? Ele vai para a terceira temporada. Na semana que vem, no dia 27 de julho, a gente começa a terceira temporada. Ele não é um programa contínuo, ele tem ali as temporadas específicas. Esse programa, a gente busca muito levar conteúdo com profissionais que são profissionais de renome ou aprofundar num determinado tema. No primeiro episódio, que vai ser agora no dia 27, eu vou levar uma pessoa que hoje é considerado o bambambam da educação física, né, no Rio. Então, ele é hoje um dos principais professores de uma grande rede de academias. Não posso citar agora, porque senão estraga a surpresa, mas ficou uma reportagem linda. Não vou dar spoiler. E vai ser muito bacana, porque a gente vai trazer essa pessoa falando sobre corpo em movimento, o quanto isso é importante. Tá? Então, dentro desse processo um termo até que as pessoas usam bastante, que é o Long Life Learning, a gente vive aprendendo, eu quis trazer uma forma de criar um nome que as pessoas pudessem identificar a importância do aprendizado e que a gente está aprendendo o tempo todo, ou desaprendendo. E quando a gente está desaprendendo, a gente está aprendendo a desaprender também. Exatamente. O cérebro não para. Desaprender é essencial para que a gente abra espaço para novas possibilidades, não é? Exato. E esse é o comportamento de um cérebro, de uma mente que aprende. Ela está o tempo todo ali, aprendendo. A gente só precisa direcionar o foco para ela não aprender coisas demais que eu não vou usar, ou aprender a se dispersar em vários focos. E eu sei que o nosso cérebro, né, você também, toda a comunidade científica, sabe que nós temos um pensamento e uma linha de raciocínio serial. O cérebro não é paralelo. Rafa, mas eu tô aqui, gravando um podcast, mas eu também tô no WhatsApp aqui ao mesmo tempo. Você não tá. Não vai fazer nenhuma coisa nem outra direito. Não faz. E esse é um dos grandes problemas também que a gente olha num comportamento não tratado do TDAH. Ele tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo e o cérebro não foi construído para isso. Perfeito. Rafa, é um programa bacana. Deixa seu contato, como as pessoas podem te encontrar, para que quem tiver interesse, né, em conhecer melhor o seu trabalho possa bater um papo com você. Então, eu uso como hub principal, né, de contatos o Instagram, que é Rafael Peixoto Oficial, Rafael com F. As pessoas, PH ou F? Rafael com F, mais moderno aí. Então, Rafael Peixoto Oficial. Algumas pessoas também me mandam mensagem pelo Zap. Eu tenho um Zap que é corporativo, o WhatsApp, né, que é o 21 Rio, tá? 21 98 198 3931. 21 Rio, 98 198 3931. E eu busco sempre responder todo mundo, tá? Eu posso não responder, às vezes, no mesmo dia, mas eu nunca demoro mais do que uma semana para responder. Muitas das perguntas eu não tenho a resposta e eu gosto de passar a algo mais assertivo e com referências. Então, agradeço você também aí pela oportunidade de estar aqui, tá? E poder passar aí os contatos. Imagina, obrigada, gente. Aproveite, se você ainda não seguiu o nosso canal, clica aqui no sininho para ficar inscrito.
Se você gostou desse vídeo, clica no nosso joinha aqui para curtir e envie para quem você ama. Porque se você conhece alguém que tem TDAH e que ainda não acessou o conteúdo do Rafa, está perdendo tempo. Acompanhem, sigam e envia esse vídeo para quem você achar que possa se interessar por esse tema. Um beijo para todos vocês. A gente se vê no próximo Plenamente. Obrigada, Rafa. Um beijo para você. A gente Sofia. dia 10, lá em São Paulo, no lançamento do livro. Estaremos firmes e fortes. Seu abraço está guardado. E como eu sempre eu finalizo o programa de TV, eu digo um beijo no seu coração e na sua mente e até a próxima. Exatamente. Até a próxima. Obrigada. Um beijo.